pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos começando com alguns minutinhos de atraso. Como é que vocês estão? Deixa eu tomar mais uma aguinha pra gente ficar aqui a nossa meia horinha falando sobre coluna de cavalo ou de outros animais, desde que vocês queiram. Então, pessoal, hoje é nosso 11º dia. Como eu falei, esse aviãozinho é pra gente convidar pessoas. Eu queria muito poder convidar mais pessoas, mas eu vou ter que arrumar o nome delas, porque aqui na minha página não aparece o nome das pessoas que eu queria convidar, mesmo que elas são estão conectadas comigo aqui. Não sei por que motivo não aparece. Afinal, a gente quer convidar outras pessoas, não sempre as mesmas, né? Que as mesmas já sabem que as lives estão ocorrendo. Outras pessoas podem ter um interesse a mais, que ainda não sabem, não participaram. Vamos lá. Vamos convidar aqui algumas pessoas. Manda o aviãozinho para pelo menos umas 10 pessoas para participarem da nossa live, ouvirem sobre o nosso trabalho, sobre o nosso... desfrutarem um pouco dessa troca que a gente está fazendo, que o que importa realmente é a gente poder se conectar, a gente trocar experiências, a gente aprender junto. E para isso que nós estamos aqui. Então, nós vamos continuar, como eu falei ontem, o bate-papo sobre a coluna, a parte energética da coluna. E ontem eu estava falando sobre essa questão, só lembrando que essa luz vermelha é do meu tratamento aqui. Deixa eu até ver se eu consigo mudar um pouquinho sem alterar a minha... Eu estou tratando a minha patinha, pessoal. Estou com uma lesão na patinha. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre a parte energética da coluna, né? A gente comentou que o cavalo é o animal mais yang da natureza, que ele apresenta muitas alterações de coluna, que essas alterações elas o influenciam nessa questão energética do cavalo e que essas alterações, elas podem, inclusive, alterar a maneira, a conduta do cavalo, a maneira dele ser, a personalidade deste. Isso é um fato muito importante, porque muitas vezes até a pessoa, ou ela compra um cavalo, ou ela tem um cavalo que ela coloca, assim, vou colocar uma experiência bem prática. Quantos de vocês já viram alguém comprar um cavalo muito bom e durante um tempo, depois de um ano e meio, às vezes 2 anos, aquele cavalo deixou de ser muito bom, ele não rende mais o que rendia, e aquele cavalo foi até doado para uma escolinha, foi trocado por outro melhor, ou às vezes foi doado, ele era tão manso que ele já era manso, se tornou mais manso ainda, e daí ele foi doado para um local de ecoterapia. Vocês já viveram, já conhecem alguma situação como essa? Então, esse tipo de situação, na maioria das vezes, é uma situação que ocorre com um cavalo que tem um problema de coluna, tá? É muito comum, eu vejo se vocês estão percebendo, nós estamos construindo um pensamento. Eu venho a cada dia trazendo uma ideia para vocês, um conceito, né, de coluna, de dor de coluna, e a gente vem construindo um pensamento junto. Então, aquele cavalo que ele era muito bom, que foi comprado para um determinado esporte, e ele rendia muito, foi comprado justamente que era bom, que ganhava campeonatos. De repente, 1 ano e meio, 2 anos depois, ele começou a diminuir o rendimento dele. Ele está constantemente sendo tratado pelo médico veterinário, avaliado, ele está bem, né? Teoricamente, ele está bem alimentado, ele está bem nutrido.
as suas patas, eles não têm nada de claudicação de manqueira, mas de repente esse cavalo entra numa queda de rendimento ao ponto do proprietário decidir comprar outro cavalo, né? Se é um proprietário que tem condições, ele não fica esperando muito tempo. Ele simplesmente resolve comprar outro cavalo porque ele quer o resultado. E daí esse proprietário vai, compra outro cavalo e doa esse cavalo muitas vezes para a escolinha, né? Para a escolinha de treinamentos daquele esporte, ou se já era um cavalo manso, ele doa aquele cavalo para uma ecoterapia, porque ele se tornou mais manso ainda. Este cavalo, provavelmente, ele tem um problema de coluna. Quando a gente fala problema de coluna, mais uma vez eu vou dizer para vocês, não é só a coluna, aquela parte que a gente monta, aquela parte que está atrás da gente, é a coluna também falando de região cervical, né? E a coluna também falando da região da garupa ali, articulação sacroiliaca, né? Porque o sacro são as 5 vértebras fusionadas que ficam lá atrás da lombar, lá no começo da garupa, tá? E essa coluna, de alguma forma, provavelmente, esse cavalo diminuiu o rendimento dele. Esse cavalo apresentou dor crônica subclínica, ele não está sendo diagnosticado e essa dor, ela é relativa a um problema de coluna, tá? Eu afirmo isso para vocês pela experiência que eu tenho desses anos nessa área, não só pela experiência dos 10 anos de quiropraxia, de CC de acupuntura, mas pelos 30 anos de experiência com cavalo, de equitação, de hipismo clássico, pela vivência do cavalo, tá? Por visualizar e sentir as situações que ocorrem com o cavalo. Então, lembrando sempre, é para isso que a gente está aqui, é para que vocês tenham essas ideias na cabeça de vocês, para que o dia que vocês enxergarem uma situação dessas, ao invés de, se é um amigo de vocês, se é um cavalo de vocês, ao invés de vocês já eliminarem o cavalo, já pensarem que ele vai ter que entrar em outro esporte, ao invés de vocês pensarem que esse cavalo vai ter que ser doado para uma ecoterapia, vocês podem pensar que ele pode ser assim como um carro recalchutado, né? Se o carro apresenta algum defeito, vocês levam na mecânica, eles consertam e pronto. Mesma forma o cavalo. Mas se a pessoa não encontra o defeito do cavalo, se não se sabe qual o problema que o cavalo tem, dificilmente vai se conseguir tratar o cavalo. É aquilo que a gente já conversou nesses dias. A gente não trata, a gente não visualiza o que a gente não conhece. É por esse motivo que a gente está aqui agora conversando sobre coluna mais uma vez. Hoje é nosso 11º dia de live. Eu vou dizer para vocês que eu tô pensando em passar em vez das 7 para 7h30, tá? Porque vai me ajudar um pouquinho, eu acredito que para algumas pessoas também vai ser bom. Eu sei que nem todos visualizam na hora, muitas pessoas estão vendo depois. E 7h30 é um horário que a princípio não vai dar muita alteração nos horários que eu tenho na minha rotina de trabalho. Então, pessoal, mais uma vez, vamos pensar, se nós temos um cavalo que está apresentando uma queda de performance, que está com dificuldade de trabalho, que está reagindo ao virar para um dos lados, que está reagindo ao ser escovado, que está reagindo ao ser montado. Se nós temos um cavalo com dificuldades desse tipo, nós podemos pensar que este cavalo tem algum problema de coluna, tá? E o que fazer? De que forma eu vou visualizar isso? Nós já falamos aqui vários momentos que existem várias maneiras de se visualizar, desde aquele cavalo que está com os processos espinhosos aparecendo, aquelas pontinhas das vértebras aparecendo, aquele cavalo que está com as costelas de fora, né? E parece que tem um escorregador na garupa. Tudo isso são informações que o corpo do cavalo está nos dando. Então, além das informações
de estado de espírito, vamos dizer, de ânimo, né? Que ânimo, até eu estava lembrando uma palavra, se não me engano, grega, que quer dizer anima em relação à alma, né? Então, quando a gente vê que o ânimo do cavalo desceu, caiu, como eu falei ontem, o cavalo é o animal mais yang da natureza, ou seja, ele é o animal que tem a energia mais de movimento, mais de intensidade, mais de... Ele tem aquela energia que é o que nos encanta no cavalo, ele tem aquela coisa a mais. Então, se o cavalo está um cavalinho quietinho, caidinho, é porque tem alguma coisa que está incomodando ele. E se realmente ele está sem nenhum outro problema de saúde, se ele não está com uma anemia, óbvio, né? Se é um cavalo bem alimentado, bem desverminado, se ele não está com uma infecção, se ele não está com um corte, né? Alguma coisa assim visível, uma manqueira numa das patas, a gente sempre pode pensar que esse cavalo pode ter uma dor de coluna. E o que essa dor de coluna altera no nosso cavalo? Ela altera tudo, ela altera a forma dele se movimentar, ela altera a forma dele se relacionar com a gente, porque muitas vezes o cavalo, ele se torna agressivo, ou o cavalo se torna, como já falamos, quieto demais, tá? Ele pode simplesmente não fazer o trabalho que ele fazia. Vamos supor que seja um cavalo de tambor, de baliza. Em vez de ele fazer uma curva super rápida que ele faz para a esquerda, como ele sempre fez, não. Ele simplesmente está fazendo uma curva mais... está devagar, está levando mais tempo. E ao invés de ele fazer uma curva justinha na baliza, ele está fazendo uma curva mais ampla. Por quê? Porque ele não está conseguindo movimentar a coluna dele de forma correta, porque existe algum impeditivo, algo que lhe incomode, tá? Voltando a falar da questão energética, que até foi o ponto que a gente iria continuar abordando hoje, essa questão energética, ela é super importante para que a gente se dê conta, principalmente nos cavalos que vão ser utilizados para trabalhos com pessoas com deficiências, com pessoas com problemas de locomoção, com pessoas com problemas de até de personalidade, né? Problemas emocionais. Quanto melhor a energia do cavalo, melhor vai ser o resultado do nosso tratamento. Assim como, vamos supor, se alguém aqui já fez uma terapia, um trabalho com psicólogo, vai saber que psicólogo é aquela coisa que tu olha pra cara dele e tu gosta ou não. Tu vai escolher o teu psicólogo de acordo com a simpatia que tu tens com ele. Se ele é um psicólogo que não te dá nenhuma simpatia, tu não tem não surge nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de ligação com aquela pessoa, dificilmente ele vai conseguir te tratar, porque tu não vai conseguir fazer essa abertura que tu precisa ter com aquela pessoa. E da mesma forma o cavalo. Quando a gente vai fazer um tratamento, principalmente na área de zooterapia, nas terapias mais ligadas à área psicológica com o cavalo, a gente vai precisar que haja uma interação entre a pessoa e o cavalo. E essa interação, ela é feita de forma energética, é aquela coisa de que eu coloquei o olho e gostei. E esse colocar o olho e gostar, não é simplesmente colocar o olho e apenas gostar das formas, né? Se, aquele é um cavalo bonito, aquele é um cavalo mais alto, eu gosto de mais alto, eu gosto de mais baixo. Não, é essa conexão energética que existe, não só entre os seres humanos, mas entre as pessoas e os animais, tá? Da mesma forma com o cachorro, né? O cachorro também é um excelente terapeuta, essa parte emocional, inclusive. A gente tem que gostar, a gente tem que olhar e gostar. Ah, não, mas aquele é de uma raça pequena, eu gosto de cachorro de uma raça grande. Ah, não, mas aquele ali é muito quietinho, eu gosto de mais agitado. Isso tudo está relacionado
ao tipo de energia que aquele ser nos emite, tá? E ao tipo de energia que a gente está precisando recarregar as nossas baterias, porque nós somos seres energéticos, né? Isso a física quântica já diz há muito tempo. A gente acaba tendo que puxar outras partes para complementar o nosso raciocínio aqui. Então a física quântica já nos fala há muito tempo, nós, essa matéria, esse corpo aqui, isso aqui tudo é energia, ela está condensada, existe uma diminuição da movimentação das moléculas deste corpo para que ele esteja aqui condensado, que vocês me visualizem. Se eu tivesse em outro planeta, talvez a minha condensação seja menor e eu fosse visualizada de uma outra forma. Então, por que a gente está falando tanto em energia? Porque, como eu falei na live de ontem, a energia, tá, principal do cavalo é a energia yang. Ele é o animal mais yang da natureza. Ou seja, ele é um animal mais ativo. Ele é um animal que mais movimentos e funções. A energia yang, ela é responsável pelas funções do nosso corpo. E uma das principais funções, inclusive, a gente falando aqui, do sistema imunológico. Por isso que alguns casos, até na terapia que a gente faz aqui no Rio com as crianças, se começou em função das crianças com câncer, porque o câncer é uma doença que ocorre em função de uma deficiência do sistema imunológico. Como eu falei ontem, a energia yang principal passa na coluna, exatamente na coluna. Então, se o cavalo é o animal com maior energia dos animais, certo? Se essa energia passa na coluna dele, então ele é uma excelente fonte de tratamento. Se nós colocarmos essas crianças, que é o que a gente faz aqui, andando no cavalo, no pônei, elas vão estar recarregando as energias delas. Elas vão estar fazendo um acoplamento energético, principalmente porque o ponto número 1 da energia fica na região do períneo, lá entre entre o ânus e o último osso da coluna, né, o cóccix. Então, só de montar, quem já montou um cavalo sem sela sabe o que eu tô dizendo. Só da gente montar um cavalo, principalmente sem sela, fica uma outra coisa. A gente muda, a gente literalmente se transforma. Nós temos casos aqui no Rio, nesse trabalho que a gente faz, de criança com paralisia cerebral, com 3 semanas andando 5 minutos, 7 minutos na coluna do pônei sem sela, e em 3 semanas elas já estavam começando a ter tônus, a ter musculatura, força para ficar sentado, coisa que às vezes leva meses num trabalho de fisioterapia normal, um trabalho de outra atividade. E por que tão rápido? Provavelmente porque a gente faz sem a sela, eles estão transmitindo a energia deles para a criança diretamente, né? Esse contato, essa conexão entre os dois corpos, tá? E a função extremamente yang do cavalo, essa energia extremamente yang do cavalo, com certeza passa para a coluna da criança também e ajuda a fortalecer, tá? Isso não é coisa da minha mente, isso não é coisa imaginária, isso não é coisa, chamavam, né, de holística. Isso não tem nada de holístico, isso é ciência, isso é comprovado, ou melhor, faltaria um trabalho científico para fazer a medição de energia antes e depois da criança, né? Isso realmente é possível de ser feito. Mas como todo trabalho científico existe um custo muito alto envolvido e muitas coisas, a gente pode raciocinar em função de todos os aspectos que tem e de todas as teorias que a ciência já demonstra há muito tempo, e pelo resultado que se tem, o que ocorre. Uma questão apenas de raciocínio lógico. Então, voltando à questão da energia do cavalo, é de suma importância que nós tenhamos uma coluna bem cuidada.
E não só do cavalo, do cachorro também. Ontem mesmo eu estava tratando um cão que eu já trato há um tempo e ficou mais de mês, o proprietário deixou de fazer o tratamento, já tinha 2 meses que ele não se tratava. Só de colocar a mão, ele tem problemas, vários problemas de coluna, só de colocar a mão em cima no pelo dele, na região ali da coluna, dava pra sentir que o pelo tava seco, seco, tá? Que é uma característica, isso a gente inclusive não conversou aqui, que bom que eu lembrei agora desse caso. É muito comum também cães e cavalos que tem aquele pelo seco, aquela pelagem seca, sem brilho, tá? Pode dar melhor vitamina, pode dar melhor comida e não melhora, porque isso é característico de dor crônica, de coluna principalmente. Isso eu aprendi no quartel com um estagiário, tá? Quando eu fui parar no quartel na área de cães e apareceu um estagiário e eu disse para ele, olha, então me mostra o que tu sabe de clínica de cães, porque eu nunca trabalhei com clínica de cães, eu caí aqui de paraquedas, me mostra porque eu tô precisando aprender. Olha como é bom a gente ser humilde, né? E ele foi lá e me mostrou várias coisas, dentre elas essa questão dos cães com pelos seco, que tinha alguns com problema de coluna. E depois eu tratei o cão e o cão mudou o pelo. E foi o que aconteceu ontem. A gente tratou esse cão. Quando a gente acabou de tratar o cão, que eu tirei as agulhas, eu botei a minha mão no pelo dele, na região da coluna, e o pelo dele estava fofinho, sedoso, tá? Estava totalmente diferente do começo. Não fui só eu que senti, não. A proprietária, eu disse, coloca a tua mão agora para ver. Que ela tinha colocado a mão antes, tinha sentido pelo seco. Ela colocou a mão dela na região da coluna, ali na pelagem do cão. O cão simplesmente estava com o pelo fofinho, úmido, sedoso, diferente do que ele estava antes. Ou seja, o que que é isso? É a dor? É. O que que é isso? É energia? Muito. É muito a energia que estava presa ali pelo fato do animalzinho estar com aquelas alterações que ele já tem, alguns problemas de coluna, já é um cão idoso. Então, é normal que tenha algumas alterações, assim como nós, quando chegamos a um certo momento da vida, começamos a ter dores, tá? E por que, mais uma vez, essa questão da energia? Vou bater hoje bastante nisso. Por quê? Porque é a energia dos animais que nos ajuda. O universo, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas o mundo não é uma casinha de brinquedos feita para nós. O mundo não é apenas um quintal de recreação onde nós estejamos aqui. A construção do nosso universo, ela tem várias pecinhas. E os animais, podemos dizer que são as peças que nós recebemos para exercermos as funções que a gente tem para exercer aqui nessa vida, nesse planeta. E os cães, como os cavalos, eles são importantíssimos na nossa vida, tá? A gente tem até estudos que dizem que na época da Grécia Antiga já se utilizavam os cavalos para tratar pessoas com demências, com pessoas com problemas de comportamento. Eles simplesmente botavam as pessoas a andar a cavalo, a fazer o que a gente faz hoje, né? A ecoterapia, ou simples, a equitação terapêutica, né? Como chamam. Então, existe essa questão de troca de energia. O cachorro, a mesma coisa. Na Grécia Antiga também, teve um estudo que falou que teve foi um rei, foi uma pessoa importante num local da Grécia que foi enterrado com seu cachorro. Imagina, pobrezinho do filhote de cachorro enterraram junto com o dono, né? Por quê? Porque na concepção deles, aquele ser, ele está ali para auxiliar o seu dono, para dar um suporte emocional, que é o que muitas vezes os nossos cães nos dão, muitas vezes até os cavalos, quem tem cavalo pet, né, o meu tenho,
Eu tenho um cavalo, um filho de patas, cavalo. Quem tem esse animal tipo pet, eles nos dão até um suporte emocional, como a gente conversou ontem. Quando a gente tá triste, eles levantam a gente, eles deixam a gente alegres. Quantas vezes aqui quem faz equitação, que monta a cavalo, qualquer tipo de modalidade, quantas vezes já teve problema com seu cavalo o dia que chegou estressado? Eu caí muito quando adolescente, porque eu era birrona, eu era meio revoltada, eu brigava muito. Então eu chegava assim no cavalo, o cavalo tipo assim, olhava assim, né, virava aquela orelha pra mim e dizia assim, termômetro, é hoje. Dava 2 voltinhas comigo, pronto, me jogava longe. Por quê? Porque ele sentia, ele não queria ficar perto de mim. E isso existe um estudo científico, esse já existe, feito na Universidade de Sussex. Saiu em 2000 e talvez 17, algo do tipo, tá? É só procurar da Universidade de Sussex. Tem o estudo feito que o cavalo, ele escolhe a pessoa com a melhor energia, tá? Ele escolhe a pessoa que está mais feliz, mais alegre. Por quê? Porque a gente não quer trocar energia com aquele que tá ruim, que tá mal-humorado, que tá briguento, né? Não sei nem se é briguento que se fala. Mas a gente quer trocar energia com coisas boas, com pessoas boas, com animais que nos completem, que nos façam bem. Então, assim como vocês já passaram por situações de terem dor. Como vocês se portam quando tem dor? Eu fico muito mal-humorada. Eu fico extremamente mal-humorada, né? Então, assim, imagina um animal. Será que ele fica bem-humorado? E a gente tem a opção de ir lá pegar um remédio. A gente tem a opção de ir lá no médico. A gente tem a opção de pedir ajuda. Imagina um animal que está dentro de uma cocheira ou que está dentro de uma casa, dormindo quietinho lá, e ele não pede ajuda, ele não consegue pedir ajuda, ele não consegue dizer, olha, tá doendo, olha quando eu levanto, incomoda, olha quando tu me monta, me dói, olha quando tu me convida para brincar com a bolinha, eu quero, mas isso aqui tá me incomodando. Então, existem vários sinais que a gente vem falando aqui, tá? E a gente tá aqui para isso, para tentar ajudar a esclarecer esses sinais de alerta que o corpo dá em relação a como visualizar essas dores, a como visualizar esses problemas que os animais têm de coluna, que na minha opinião, tá? Eu não posso afirmar isso cientificamente, que eu saiba ainda não existe uma comprovação deste ponto, mas na minha opinião, a maior causa de dor crônica, subclínica, sem diagnóstico, é problema de coluna, tá? Tanto nos cavalos quanto nos cães. Aquilo que eu falei, foi ontem também, se não me engano, do andar lateral dos cães. Se você tem um cão, se teu proprietário, teu vizinho, teu amigo tem um cão com andar lateral, se ele levanta a mão direita e perna esquerda, ao invés de levantar a mão direita e patinha esquerda, né? Em vez de ele estar fazendo a diagonal, ele está fazendo lateral o movimento, esse cão deve ter alguma alteração de coluna. Palpe a coluna dele um pouquinho que você vai ver que provavelmente ele vai reclamar. A coluna, ou às vezes o quadril. Então, voltando para essa questão da energia, o que nós vamos ganhar deste animal que está com a energia baixa? O que nós vamos receber deste animal que está com dor crônica? Ele não vai nos dar tudo que ele tem para nos dar. Sem falar aqui de potencial genético de um animal de competição. Isso é uma outra parte, uma parte super importante que a gente falou os outros dias. Mas falando de energia mesmo, falando de energia para nos fazer melhor, para nos transformar, falando de energia para tratar pessoas que vão para tratamento ou de ecoterapia ou de zooterapia, ou do tratamento que a gente faz sem saber.
quando a gente vai lá montar o cavalinho e a gente nem sabe que está se tratando. Ou quando a gente pega o cachorrinho e vai passear com ele, a gente nem se deu conta que aquilo faz, às vezes, muito melhor, faz muito mais bem para nós mesmos do que para eles. Claro que faz muito para eles também. Então, é essa energia que eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam, tá? Como eu dei o exemplo ontem, muito característico, muito legal. Foi o melhor exemplo que eu vi, assim, em matéria de melhora de cavalo, do aspecto de ânimo, né? Como eu falei agora há pouco, ânimos, se não me engano, eu li há um tempo atrás, é uma palavra grega, tá? Não me lembro se é grega, mas que significa do ânimo, da alma, ou seja, do estado da alma. Então, a melhora absurda que eu vi de estado da alma daquela égua que eu comentei ontem, que eu tratei no Jockey o ano passado, que era uma égua quietinha, muito mansa, continua sendo mansa dentro da cocheira. Mas depois de 1 mês de tratamento, que é o tempo que eu faço, né, uma vez por semana, essa égua, que era muito mansa, que ia para trabalhar, que ia lá para ser montada quase se arrastando, quando eu olho, tô andando dentro do jockey, que a gente geralmente anda de bicicleta, que os cavalos andando ali junto, quando eu olho, eu vejo aquela égua, eu digo, levei um susto. Quando eu vi que era égua, eu peguei a câmera e filmei. Ela estava sendo carregada por dois tratadores, um com um cabo aqui no cabresto e o outro com outro cabo aqui no cabresto. Por quê? Cadê aquela égua que ia quase se carregando para a pista lá, para o treinamento? Cadê? Ela estava sendo conduzida por 2 pessoas. Por quê? Porque ela estava sem dor, ela estava feliz, né? E a natureza do cavalo é extremamente yang. Ela queria correr, ela é um potro, né? Cavalo de corrida tem 2 anos e pouquinho. Então, um potro, o que quer fazer? Correr, brincar, aquilo para ela é brincadeira. Então, ela já estava tendo que ser conduzida por 2 pessoas, porque ela estava eufórica, né? Isso é ânimo, isso é melhora de ânimo. Então, pessoal, vamos prestar atenção na coluna dos nossos animais. Assim como, inclusive, nós, seres humanos, as crianças, às vezes apresentam problemas de coluna no crescimento, os animais também apresentam, né? Na live acho que foi de ontem, hoje é 11ª, acho que foi na 9ª live, a gente conversou sobre os problemas de coluna do cão, e daí eu comentei sobre alguns problemas de coluna que ocorrem durante o crescimento, inclusive problemas neurológicos que dá no cão e no cavalo, né? E comentei que o ser humano apresenta muitos problemas de coluna de crescimento. Pode até, não sei se dá problema neurológico como nos animais, mas o ser humano apresenta várias vezes, muitas vezes, problemas de coluna de crescimento também, tá, pessoal? Então, mais uma vez, vamos prestar atenção na coluna dos nossos animais. Vamos lembrar que eles têm dor de coluna. Vamos lembrar que essa dor de coluna pode fazer com que eles pareçam com outro tipo de personalidade que não aquela que eles verdadeiramente têm. Que essa dor de coluna pode fazer com que eles se tornem irritáveis, que eles se tornem agressivos, que eles não queiram brincar, no caso de um cão, que eles fiquem mais quietinhos, que eles fiquem mais querendo ficar só dormindo. Num cavalo que ele vai reagir quando a gente montar, ele vai reagir muitas vezes quando ele é escovado, tá? Então, pessoal, vamos pensar que a gente sempre tem o que melhorar no nosso paciente ou no nosso amiguinho, no nosso cavalo que a gente gosta de montar. A gente sempre pode melhorar se a gente souber que existe algo a ser melhorado. É isso que eu quero que vocês lembrem sempre. Existe algo a ser melhorado? Existe. Mas para que eu saiba que existe algo a ser melhorado, eu preciso saber que existem problemas, que existem dificuldades. Se eu não souber que essas dificuldades existem, dificilmente eu vou saber que há uma possibilidade para melhorá-los. Tá bom, pessoal?
Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje, essa parte, complementando essa parte energética que a gente falou ontem. Eu sei que vocês estão me vendo um pouquinho vermelha por causa da minha luz aqui, que eu tô tratando meu joelho, que eu estou com um problema na patinha, tá, pessoal? E eu queria começar um pouquinho mais tarde essa live, mas eu acho que agora eu pensei 7h30, por exemplo, amanhã eu já não posso. Então eu vou começar 7h15, vou fazer 15 minutos mais tarde, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem perguntar alguma coisa, vocês deixem aqui pra gente. E vocês sabem que essas lives estão sendo gravadas. Eu tô colocando também na minha página do YouTube, que tem inclusive uns vídeos legais de cavalos lá, de como olhar um cavalo, se mexer. Tem vídeos legais de cachorros que foram tratados e que tiveram um resultado muito legal. Não tem tanta coisa quanto poderia ter, porque essa parte de digital eu ainda tenho dificuldade e não tenho quem faça pra mim. Mas aos pouquinhos a gente vai ajeitando, tá bom, pessoal? Beijo no coração de todos vocês. Tem 2 pessoas queridas, uma em cada lugar do mundo, um na Bélgica, a outra na Dinamarca. Tem as pessoas lá do sul, colegas queridos, tá? Um beijo no coração de todos e até amanhã. Estaremos aqui às 7h15, então, tá bom? Beijo, tchau, tchau, obrigada.